Olá, minha turminha do quarto ano. Iniciamos o mês de junho, né? O mês de junho é um mês de muitas festividades, comidas deliciosas, brincadeiras tradicionais, né? E este ano, infelizmente, não teremos nossa festa da colheita. Mas, em comemoração ao mês de junho, né? Estarei fazendo os vídeos sempre com algum adereço que remeta ao mês junino, ok? Então vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa, páginas 56 a 59, onde nós vamos falar um pouco sobre as regras das palavras paroxítonas e vamos falar sobre numeral, certo? Sendo que o objetivo da aula hoje é compreender o que é numeral, né, e identificar os tipos, né, de numerais, digamos assim. Então, vamos lá. Na página 56, ele começa a falar aí sobre as regras das paroxítonas. Não sei se vocês recordam, mas nós vimos, né, iniciamos esse assunto, falamos sobre as palavras paroxítonas, oxítonas, proparoxítonas, bem no início do ano, né, ainda em sala. E aqui nós vamos falar só das paroxítonas, certo? Então, palavras paroxítonas, vocês devem lembrar, que são palavras que têm a penúltima sílaba tônica, ou seja, aquela sílaba que é mais forte, ok? Então aí ele traz algumas questões, né? Algumas regras. Então eu vou chamar a atenção de vocês para esse quadrinho aqui, ó, certo? Então nesse quadro ele vai trazer as regras para as paroxítonas acentuadas. Não é toda palavra paroxítona que recebe acento, certo? Então, palavras paroxítonas só são acentuadas se elas terminarem em I ou IS, L, R, N, O ou ONS, né, no plural, X, US, US, AN ou ANS, AN ou ANS, UNS, PS e ditongo. Ditongo são quando eu tenho uma palavra que eu separo as sílabas, mas que eu tenho duas vogais que pertencem à mesma sílaba, elas não se separam, certo? Então, professora, como é que eu vou saber isso? É para eu decorar, memorizar? Não, na prática, certo? Caso você não consiga memorizar ou aprender todas essas terminações, vai na prática, certo? Então vamos iniciar aqui. Na primeira questão, ele traz aí um quadro de palavras, certo? Separadas por sílaba. Observe que aqui, ó, tem dois pontinhos. Isso significa que a separação ela é opcional. Como assim? Eu posso separar indústria ou eu posso separar indústria, ok? Porém, para a palavra ser paroxítona, eu tenho que manter o I na mesma sílaba do A, certo? Ou o A na mesma sílaba do I. Então, se eu for separar aqui, ó, indústria, não vai ficar paroxítona. Quando eu separo indústria, juntar o A na mesma sílaba, aí eu tenho uma paroxítona, certo? Então, o que vocês vão fazer na questão 1 é isso. Vocês vão separar, certo? Fazendo com que as palavras fiquem paroxítonas. Então, é só você manter a última vogal na sílaba, certo? Aí vem algumas questões que você vai falar sobre. Tem a questão 3, né, que fala aí, o nome de um país do continente africano admite duas formas, Madagascar, Madagascar sem o acento. Então, em relação à palavra Madagascar, faça o que se pede. Qual é a pronúncia? A sílaba mais forte, ou a sílaba tônica, é a que tem o acento.
Então, se eu for pronunciar Madagascar com acento, vai ficar Madagascar, Madagascar, certo? Então, o gás, né, vai ser pronunciado de uma forma mais forte. Então, qual a classificação dessa palavra de acordo com a sílaba tônica? Seria paroxítona, não é? Por que a palavra é acentuada? Porque termina em R, ok? Aí, vamos para Madagascar sem o acento. Você vai pronunciar Madagascar. Qual é a sílaba tônica? Ah, sem acento eu não sei. Lembre que eu falei em sala, quando eu quero saber a sílaba tônica, eu falo o nome como se eu tivesse, lembram? Chamando bem distante, Madagascar. Então, a sílaba que se estender mais é a sílaba tônica. Então, quando eu digo Madagascar, sem o acento, a sílaba tônica vai ser o car. A palavra vai deixar de ser paroxítona e vai ser oxítona, ok? Aí, por que a palavra não é acentuada? Porque só são acentuadas oxítonas terminadas em A, E, O, em ou seus plurais, certo? Se ela é oxítona, ela não recebe acento. Porque não termina em A, E, O e em. Aí o 4 você vai marcar as palavras que não são paroxítonas. E o 5 você vai reescrever as palavras, certo? E aqui vai dizer por que recebeu acento ou não. Aqui eu tenho uma coluna de palavras. Você vai reescrevê-las aqui, acentuando ou não, certo? E depois vai dizer por quê. É só você voltar aqui na regra, certo? Agora vamos aos numerais. Página 58. Numeral é a palavra que indica quantidade ou ordem, certo? Vocês vão precisar desse conteúdo também para fazer uma atividade em folha. Por isso, eu vou me deter mais à explicação mesmo, certo? Então, o numeral, ele pode ser classificado 4 formas diferentes. Cardinais, que é quando é uma quantidade exata. 1, 2, 3, 4, certo? Ah, eu tenho 5 atividades para fazer. Cardinal. Você expressou a ordem de algo, ou a quantidade de algo, certo? Então, relacionado à quantidade, é cardinal. Tem o exemplo aí, 53 países, certo? 78 anos. Então, quando eu disser o número, como ele é pronunciado normalmente, ele é cardinal, certo? Já o ordinal, ele vai expressar uma ordem, certo? Ou uma série. Por exemplo, ele foi o primeiro colocado. Nós ficamos em último lugar. A menina chegou em terceiro, certo? Então, esses indicam ordem, são ordinais. Como eu falei, é como se tivesse por extenso, né? Primeiro, segundo, terceiro. Se ele estiver assim, ó, você vai saber por isso aqui, certo? Se eu não tiver isso, eu tenho 3. É cardinal, certo? Indica quantidade. Se eu tiver isso aqui, é ordinal, está indicando uma ordem. Aí eu tenho multiplicativos, que expressam a multiplicação, o dobro, o triplo, o quádruplo, certo? Dobro sempre é multiplicado por 2. Então, quando tiver dobro, triplo, quádruplo, é multiplicativo, certo? E fracionários expressam divisões ou frações. 1/3 de alunos, metade de algo, certo? A fração, quando ela não vier escrita assim por extenso, né? 1/3, 2/4, ela vai vir assim, ó, se ela vier em números, certo? Na atividade em folha, vocês vão encontrar assim, para escrever. Então, aqui eu tenho 2/3,
Se tiverem dificuldade na hora de realizar, pode mandar mensagem perguntando para tirar dúvidas, porque os números fracionários em língua portuguesa é mais interessante quando a gente já viu em matemática, não é? Mas qualquer dúvida é só entrar em contato, certo? Que eu esclareço. Então, eu tenho 2/3, certo? Metade. Então, esses relacionam-se à fração, por isso são fracionários. Então, eu tenho 4 tipos, né, de numerais, classificações. Cardinal, quantidade. Ordinal indica ordem. Multiplicativo, que expressa multiplicação. E fracionário, que indica divisão ou frações, certo? Aí a página 59, que vocês vão, de acordo com o que está expresso aqui, ó, no quadro, que isso aqui foi o que eu acabei de falar, vocês vão relacionar as falas, né, aos números. Indica quantidade, cardinal. Então, o que indica a quantidade? Exemplo, eu tenho 3 filhos. Então, aqui está indicando quantidades, ok? Então, é só você ler e ir classificando os numerais, ok? Não esqueçam que qualquer dúvida podem entrar em contato qualquer hora, ok? Beijinho, tchau, tchau, até a nossa próxima aula.